Olá, eu sou Fábio Ferreira, eu sou aluno do Centro Educacional para Jovens e Adultos Paulo Freire. E a turma que eu faço parte está realizando um projeto que nós denominamos de a importância das competências socioemocionais na formação de um cidadão. E neste vídeo nós vamos falar sobre um aspecto muito importante dessas competências, que é a resiliência emocional. E dentro dessa resiliência emocional, a gente vai abordar três formas de ser resiliente, né? Que é a tolerância ao estresse, a tolerância às frustrações e a autoconfiança, né? Em primeiro lugar, vamos conceituar o que é a resiliência emocional. Dentre todas as pesquisas que nós fizemos, nós achamos um conceito bem interessante no site do Instituto Ayrton Senna. Esse conceito diz o seguinte: resiliência emocional é a capacidade de alguém lidar com as próprias emoções, demonstrando equilíbrio, controle sobre as suas reações emocionais, como, por exemplo, a raiva, a insegurança e a ansiedade. Então, dentro dessa resiliência, ou seja, dessa capacidade de dominar as suas manifestações emocionais, como eu já disse, nós vamos falar de três aspectos. O primeiro deles é a tolerância ao estresse, né? O estresse, nos nossos dias, é uma palavra muito comum. A gente vê com muita frequência, né, as pessoas dizendo que estão estressadas, né? Você vai ver com muita frequência isso. A pessoa, os seus amigos, parentes, colegas de trabalho dizem: eu estou estressado. O estresse ele pode ser provocado por muitas coisas, como, por exemplo, a carga excessiva de trabalho, o acúmulo de funções e tarefas e situações vividas em nosso dia a dia. Portanto, desenvolver essa tolerância ao estresse é imprescindível nos nossos dias para uma convivência saudável na sociedade e um desenvolvimento, né, do cidadão. O cidadão que não desenvolver essa tolerância ao estresse, ele não poderá se desenvolver bem nessa sociedade que vivemos, porque é uma sociedade altamente estressante, né? Mas vale a pena lembrar ainda uma coisa importante sobre o estresse, que não é só desenvolver a tolerância, ou seja, suportar situações estressantes, mas também é necessário criar uma forma de desestressar, né? Porque o estresse ele desencadeia vários tipos de doença, principalmente as doenças psicológicas. Portanto, a gente tem que desenvolver maneiras de desestressar. E entre essas maneiras, né, os médicos, os psicólogos, aqueles que estudam essa área, eles indicam como há várias formas de lazer, as práticas esportivas, né, mais diversas, dependendo do esporte que a pessoa deseja praticar, e as práticas religiosas também, os cultos, as orações, os rituais religiosos também, eles colaboram muito para vencer o estresse, ou seja, desestressar, né, ter aquela válvula de escape. Uma outra abordagem que nós vamos fazer agora, ainda dentro da resiliência emocional, é a tolerância à frustração. Essa tolerância ela também é muito importante nos nossos dias. Por quê? Porque, inevitavelmente, nós vamos ter momentos nas nossas vidas, em todas as áreas, né? Principalmente na profissional, na familiar, onde as coisas não vão acontecer como a gente espera. E aí a frustração vai acontecer. A frustração pode nascer da reação das pessoas que estão à nossa volta, elas reagirem da maneira que a gente não esperava. A frustração pode nascer também quando a gente não consegue realizar as nossas metas, os nossos objetivos ou as nossas tarefas da maneira que a gente desejava. E é exatamente aí, quando a gente não consegue realizar aquilo que
que desejávamos, da forma que a gente queria que acontecesse, do jeito, no momento, no tempo, né, que a gente queria, e aí a gente não conseguiu realizar, é exatamente nesse momento que entra o terceiro aspecto da nossa abordagem aqui da resiliência emocional, que é a autoconfiança, porque é essa autoconfiança que vai agora nos manter focalizados no nosso potencial. Ou seja, aconteceu aquele momento de frustração, aconteceu aquele momento onde as coisas saíram de uma maneira que a gente não desejava, fora do tempo, fora da forma que a gente desejava, mas é nesse momento que a gente vai olhar para o nosso potencial. A gente vai acreditar na nossa capacidade. E dentro dessa capacidade, aí a gente vai olhar para esse potencial e vai dizer, não, eu preciso me manter confiante, eu preciso me manter acreditando que vai dar certo. E aí se mantendo confiante, se mantendo nessa autoconfiança, a gente vence essa frustração. E aí a gente vai prosseguir e a gente vai então vencer aquele momento de frustração e vai continuar em frente e vamos atingir em outro momento o nosso objetivo. Então eu termino esse vídeo dizendo para você o seguinte, olha, é inevitável que todos nós atravessemos momentos, né, de frustração, momentos estressantes, momentos onde tanto as pessoas como as circunstâncias elas vão acontecer e vão funcionar de uma forma que nós não esperávamos, porque nenhum de nós, né, tem controle sobre as situações, mas a gente pode ter o autocontrole sobre nós mesmos. E isso só vai acontecer com o desenvolvimento dessas autocompetências emocionais. Portanto, se debruce sobre esse tema, estude mais profundamente as autocompetências emocionais e procure fazer disso um exercício na sua vida. Desenvolvendo essas competências, você será um cidadão muito melhor formado, tanto para o convívio social, familiar, profissional, quanto o seu próprio currículo, o seu próprio valor profissional e valor também como um ser humano, ele vai melhorar muito. As pessoas vão lhe ver de uma forma mais valorizada com o desenvolvimento dessas competências. Olha aí, um pequeno exemplo disso, que a gente precisa dessa resiliência emocional, aconteceu exatamente nesse vídeo. Eu não vou editar isso aí para que fique já como um exemplo, né? A gente pesquisa, a gente desenvolve o script, faz de tudo para conseguir fazer essa gravação. E quando já estava no finalzinho, fazendo o fechamento, então a cachorra começou a latir e os latidos aparecendo, e eu decidi não tirar na edição, deixar, porque precisou eu respirar ali, falando com vocês, e ao mesmo tempo respirando e por dentro trazendo de volta a concentração ao pensamento com essa resiliência, para então fazer o fechamento desse vídeo. Então, a gente fica por aqui, que Deus abençoe a sua vida e desenvolva essas competências, porque você será um cidadão muito melhor.